creio sim que está se levantando nessa geração, nesse tempo, homens e mulheres de Deus, jovens de Deus, comprometidos com a palavra do Senhor, que vão se levantar para fazer a diferença. Que vão se levantar e vão dizer assim: eu não me corrompo, eu não me vendo. Que serão como Daniéis nesse tempo, que irão preferir viver no pouco, mas viver com o Senhor, porque viver no pouco e ter o Senhor é ter tudo. Vamos lá, tema, diga assim comigo: de Mara a Elim. Repita: de Mara a Elim. O que Deus está tratando no meu e no seu coração. Eu acrescentei ali, mas é isso, porque não é somente o que Deus está tratando no seu coração, porque Ele também está tratando coisas no meu coração. Eu queria que você abrisse, por favor, sua Bíblia em Êxodo capítulo 15. Abra sua Bíblia, Êxodo capítulo 15. Eu creio que hoje é noite que o Senhor vai falar poderosamente nos nossos corações. Então, por favor, se desligue de tudo nessa hora, não converse, evite sair, evite tomar água, evite ir no banheiro, só vá se de fato for necessário. Mas nessa noite eu peço a você que foque com todas as suas forças, porque o Espírito Santo vai tratar corações de forma específica aqui nessa noite hoje. Êxodo capítulo 15, a partir do verso 22, vai dizer assim: Moisés fez o povo de Israel partir do Mar Vermelho, e eles foram para o deserto de Sur. Caminharam 3 dias no deserto e não acharam água. Diga assim comigo: e não acharam água. Por fim, chegaram a Mara. No entanto, não puderam beber as águas de Mara, porque eram amargas. Diga assim comigo: porque eram amargas. Por isso, aquele lugar foi chamado de Mara. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo: o que vamos beber? Então Moisés clamou ao Senhor, e o Senhor lhe mostrou um pedaço de madeira. Moisés jogou a madeira nas águas, e as águas se tornaram doces. Diga assim comigo: e as águas se tornaram doces. Ali o Senhor lhes deu estatutos e uma ordenança, e ali os provou, e disse: se vocês ouvirem com atenção a voz do Senhor, seu Deus, fizerem o que é reto diante dos seus olhos, derem ouvidos aos seus mandamentos e guardarem todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre vocês, das que enviei sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor, aquele que cura vocês. Olha para quem está do teu lado aí rapidinho, diz assim: ei, o Senhor é aquele que cura você. Então, verso 27, então chegaram a Elim, onde havia 12 fontes de água e 70 palmeiras, e acamparam junto das águas. Até aí. É bem interessante, irmãos, porque existem fases na vida. Existem fases da vida em que Deus prova o nosso coração. E às vezes Deus prova o nosso coração pela falta. Mas às vezes Deus também prova o nosso coração pela abundância. E é exatamente por isso que todos nós que estamos aqui hoje, estamos encaixados dentro daquilo que a gente vai falar hoje. Se você está em falta ou se você está em abundância, todos nós estamos em uma dessas situações. É por isso que eu comecei essa mensagem dizendo assim, foca bem hoje, porque o Senhor vai falar com você. E é interessante, porque Mara e Elim representam justamente essas duas estações espirituais. Eu não sei se você percebeu, por isso eu pedi para você repetir. Quando a gente falou a respeito de Mara, disse lá que Mara era um lugar de águas amargas, certo? Quando fala de Elim, nesse texto aqui ele não fala, mas mais para frente, em outros textos, a gente vai ver, Elim era um lugar de águas doces, de águas maravilhosas. Veja, então, Mara e Elim é esse paradoxo de um lugar onde só tem escassez, de um lugar onde a gente se encontra amargo, angustiado, e Elim é esse lugar onde eu me encontro bem, onde eu me encontro muito bem emocionalmente, feliz, mas até esse estar bem pode me levar para longe de Deus se eu não tiver cuidado. E é isso que a gente vai ver hoje.
O interessante é que o significado da palavra Mara vem do hebraico mará, que significa amargura, amargo, tristeza profunda, aflição da alma. A raiz hebraica dessa palavra, ela está ligada à ideia de algo que causa dor interior, ressentimento, sofrimento emocional. E eu acho que essa palavra ela é muito propícia para os nossos dias. Onde, quando a gente fala de emocional, existem inúmeras pessoas com os seus emocionais abalados, abatidos, por inúmeras situações. Se a gente fosse elencar aqui, seriam várias. Talvez pela ausência do pai, a ausência da mãe, talvez pela presença de um pai, mas que só fez ofender, que só fez atacar. Talvez por um sonho de um casamento destruído. Talvez por filhos que não estão hoje no caminho do Senhor. A gente poderia aqui elencar inúmeros motivos. Inclusive, uma mulher chamada Noemi, em Ruth, capítulo 1, verso 20, coloca aqui, por favor. Ruth, capítulo 1, verso 20. Uma mulher chamada Noemi diz assim: não me chamem Noemi, chamem-me de Mara, porque o Todo-Poderoso me deu muita amargura. Então essa palavra Mara, essa região onde o povo estava chegando ali agora, o povo de Israel, que estava justamente saindo do Egito. 3 dias depois que o povo sai do Egito, eles acabaram de ver o mar se abrindo. Olha só que coisa. Eu acho interessante porque os louvores foi tudo alinhado com a palavra hoje. É interessante, parece que a gente conversa. Ó, eu vou pregar sobre isso hoje, então toca essas músicas. É por isso, tenha certeza, se você estiver aí no seu lugar atento, Deus vai falar com você. A gente fala isso e fala com propriedade, porque essas coisas não acontecem em vão. Isso é a mão de Deus dizendo assim: olha, está tudo alinhado, é essa mensagem que eu quero comunicar. É essa mensagem que eu quero comunicar à igreja. Então esteja com o seu coração sensível e aberto para aquilo que Deus vai fazer. Então o povo estava ali fora do Egito já há 3 dias. Já tinham passado pelo Mar Vermelho, o mar se abriu e o povo, imagine você, o que é você chegar na orla de Boa Viagem e de repente você pegar assim um cajado, tocar na água e o mar. Meu Deus. Parece até, eu gosto de conjecturar, eu gosto de imaginar essas coisas. Sabe, porque muitas vezes a gente lê aqui na Bíblia, mas a gente não consegue tornar isso realidade. A gente não consegue assimilar, a gente às vezes começa a duvidar. E não, meu irmão, se a palavra de Deus está dizendo que aconteceu, o mar se abriu, 2 paredes de água se formaram e o povo foi caminhando a pés enxutos e chegaram do outro lado. Mas veja, o povo que vivenciou tudo isso foi o mesmo povo que depois de 3 dias, porque chegou numa cidade onde só tinha água amarga, começou a murmurar. E nós somos assim. Ei, começa a parar e olhar aí para a tua vida o quanto de coisas Deus não já fez por você. Se a gente pudesse começar a elencar aqui, sabe o quanto de coisas Deus já fez na minha, Deus já fez na tua vida, quantos livramentos Deus já nos deu, livramentos esses que a gente viu, livramentos esses que a gente nem viu, e a mão poderosa dele estava lá sobre nós, nos livrando do perigo, nos livrando do mal. Mas quando é só passar 3 dias que a gente começa a murmurar, que a gente começa a reclamar. Porque parece, sabe, que dentro do ser humano existe algo chamado insatisfação, que parece que independente do que Deus faça, nunca está bom. Deus sempre precisa fazer algo a mais. Ei, Deus chamou aqui você hoje nesse lugar, não para dizer que vai fazer isso, vai fazer aquilo, vai fazer isso, vai fazer aquilo na tua vida. Deus te trouxe aqui hoje para dizer a você: ei, conforme-se com o que eu tenho feito na sua vida, porque o que eu já tenho feito na sua vida é grande demais. Nós precisamos aprender a ser mais gratos ao Senhor. A gente pede muito e agradece muito pouco. Mas claro, calma, vai melhorar. É claro que o Senhor, Ele também, como um bom pai, Ele está disposto a nos dar inúmeras coisas. Não estou dizendo aqui que Deus é um pai ruim. Mas vamos lá, voltando, ou seja, Mara não representa apenas uma água amarga, mas um estado emocional e espiritual.
O povo chega ali na região de Mara, e o que Deus estava, na verdade, querendo ensinar ao povo não era simplesmente, tem uma água amarga aí na tua frente. Estou colocando essa água amarga aí, porque eu quero ver tu sofrer. Não, a água amarga estava ali, sabe para quê? Para tratar o coração do povo. Porque nunca foi sobre água amarga ou sobre água boa, mas sempre foi sobre o que nós fazemos com aquilo que Deus nos dá. O que você tem feito com as bênçãos que Deus tem te dado, e o que você tem feito com aquilo que Deus também não tem te dado. É sobre isso, onde está o nosso coração. Mara era esse lugar de águas amargas. Elim era o lugar das fontes abundantes. Em Mara o povo reclamou porque não tinha o que beber. Em Elim o povo descansou porque havia provisão. Olha só. Mas o problema, como eu estava falando aqui, nunca foi apenas a água. O problema era o... E aí eu quero perguntar a você hoje, onde está? De verdade, irmãos, onde está o meu e o seu coração? Comece a fazer essa reflexão, porque eu estou fazendo agora comigo. Isso é muito pessoal. Comece a fazer essa reflexão agora sobre você. Juventude, se você não tiver um iPhone 17, você vai morrer do coração. Se você não tiver um tênis da Nike, você vai morrer do coração. Não, porque eu tenho que chegar na minha escola com tênis da Nike, eu tenho que chegar na escola com um iPhone, porque aí o povo vai olhar e eu vou... Onde está o seu coração? O teu pai se matando de trabalhar, a tua mãe se matando de trabalhar para colocar as coisas com sufoco dentro de casa, e o teu coração em iPhone, e o teu coração em Nike. É por isso, a Bíblia diz, eu estou sentindo de falar isso, eu vou falar. É por isso a Bíblia diz, sabe, os olhos são a janela da alma. Sabe o que tem mais prejudicado essa juventude? É porque ele vai lá, entra no Instagram, aí vê lá os MCs. Cheio de correntona de ouro, carrão. E sabe o que é que, na verdade, acontece? Carrão e outras coisas. Vocês sabem o que eu estou querendo falar. Carrão e outras coisas. Aí o jovem olha para essas coisas e se ilude. Meu irmão, para ali, esse cara é rochedo. Mas não sabe que aquilo ali foi fruto, muitas vezes, sabe de quê? Do choro de algumas mães, porque tiveram seus filhos viciados em drogas. De algumas meninas que se envolveram com prostituição e estavam agora vendendo o seu corpo a troco de nada. Sendo usadas, abusadas, pisadas, tratadas como lixo, como nada. E é isso que tem sido tratado na nossa sociedade como algo muito bom, como algo cultural, como algo maravilhoso. Eu creio sim que está se levantando nessa geração, nesse tempo, homens e mulheres de Deus, jovens de Deus, comprometidos com a palavra do Senhor, que vão se levantar para fazer a diferença. Que vão se levantar e vão dizer assim: eu não me corrompo, eu não me vendo. Que serão como Daniéis nesse tempo, que irão preferir viver no pouco, mas viver com o Senhor, porque viver no pouco e ter o Senhor é ter tudo. Jeremias capítulo 17, verso 9, está aqui no telão. Olha o que vai dizer: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Ei, o seu coração não é bom. Ei, o meu coração não é bom. Se depender da gente, sabe o que a gente quer? O erro. Se depender da gente, a gente vai pender para a natureza da carne. Ei, se eu e você não buscarmos ao Senhor, se eu e você não alimentarmos o Espírito, é por isso que tem muitos homens de Deus aí, inclusive, caindo em escândalos. Sabe por quê? Porque eles chegaram a um determinado nível na igreja. Sabe que agora, eu sou o homem de Deus. Aí deixa de orar como orava, deixa de ler a palavra como lia, e a intimidade com o Senhor começa a ficar no canto. E automaticamente a vontade da carne começa a reinar. Automaticamente a vontade da carne, a vontade do coração, o desejo do homem começa
a tomar conta de tudo, mas a verdade é que só existe uma forma de purificar o coração. Salmos 119, versículo 11. Olha o que é que vai dizer: guardo a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Ei, a única forma de você purificar o seu coração, a única forma de você lavar o seu coração não é vindo para a igreja, é lendo a palavra, é se enchendo da presença de Deus, é orando, é buscando ao Senhor. Vir para a igreja qualquer um pode vir, irmão. E a gente até se acostuma nessa vida. Vou para a igreja. Aí bota na bio do Instagram, Salmo 91. E embaixo, signo câncer. Voltando. É verdade que nós precisamos guardar a palavra do Senhor no nosso coração. Essa geração mais precisa fazer hoje. Aí, o que você precisa fazer hoje, jovem, não é virar um influencer, não é se tornar um influencer. Quer ser um influencer? Seja um influencer da palavra. Garanta você, sabe essa turminha que tu vive andando? Eu não sei porque eu estou falando isso, eu não estou falando isso aqui com indireta para ninguém não, viu? Nada disso estava programado. Mas quando o Espírito Santo manda falar, a gente tem que falar. Sabe essa turminha que tu vive andando? Quando tu precisa, nenhum deles está do teu lado. Quando o negócio aperta, quando o negócio acocha, corre todo mundo. Porque no bom todo mundo é bom, mas quando o negócio acocha, aí tu no instante, Deus, eu vou para a igreja. Até o ateu esquece que é ateu e Deus, eu já disse aqui, bota um ateu num avião e diz assim, ó, o avião está caindo. Até ele faz assim, meu Deus. A grande verdade é que nós precisamos. É por isso que Deus nos coloca para Mara. É por isso que Deus nos leva para Mara. Ezequiel capítulo 47 vai falar lá da visão que Ezequiel teve do vale de ossos secos. E eu acho lindo aquele texto, porque o texto começa dizendo, sabe o quê? E o Espírito do Senhor levou Ezequiel para o meio do vale. Aí tem gente que diz assim, mas Deus não faz nada dessas coisas não. Eu estou passando por uma luta na minha vida, eu estou passando por uma dificuldade na minha vida. E muitas vezes a gente diz assim, é Deus, irmão. Ele faz, não, Deus faz algo assim. Deus levou Ezequiel para o meio de um vale cheio de ossos. E a palavra diz ossos sequíssimos. Às vezes Deus nos pega e nos leva para o meio de Mara. Deus nos leva para o meio de vale cheio de ossos, para que a gente aprenda algumas lições que a gente parece que é mal ouvido e não quer aprender. Aí Deus precisa pegar a gente e levar a gente para certas situações para a gente poder acordar. Porque a verdade é que Deus vive nos avisando. Deus vive dizendo, não faz isso não vai por aí não, o caminho não é esse não. A grande verdade, tá vendo essa turminha que tá tudo envolvida aí com não sei o quê, com funk, e desce, faz não sei o quê, e faz isso, e faz aquilo, e sobe e desce, faz não sei o quê. Todo mundo sabe que é errado, faz porque quer. Todo mundo sabe que o nome disso é prostituição. Faz porque quer. E quem faz porque quer, tem que assumir a responsabilidade. E chega uma hora que Deus cobra. Chega uma hora que Deus sacode. Olha aí para quem está do teu lado e diz, ei, Deus vai pegar você. Olha para quem está do outro lado agora, para ele não escapar. Diz assim, ei, Deus vai pegar você. Agora diz assim, calma irmão, vai melhorar. Você pode dar uma salva de palmas a Jesus? Glória a Deus. Nisso tudo, Deus não usa Mara para destruir você. Ele usa Mara para revelar o que ainda precisa ser tratado dentro de você. A finalidade de colocar a gente em Mara ou no vale não é para nos destruir. É para mostrar para a gente o que precisa sair do nosso coração. O que precisa ser arrancado do nosso coração. E aí, eu queria ir com você, eu vou já dar um pulo aqui. É porque Deus quis fazer diferente aqui hoje.
Mas vamos para o primeiro ponto. Diga assim comigo: Mara revela o que está escondido no coração. Talvez existam pessoas aqui hoje que têm coisas escondidas no coração que nem o esposo nem a esposa sabe, que nem o pai nem a mãe sabe, que tem coisas guardadas no coração que somente ela e Deus sabem. E é exatamente por isso que Deus está levando a gente para um lugar chamado Mara, muitas vezes, porque Ele vai expor o que está no nosso coração. Porque quando Ele expõe, Ele trata. Êxodo capítulo 15, que a gente leu, o verso 24, diz assim: E o povo murmurou contra Moisés, dizendo: O que vamos beber? Deixa eu dizer uma coisa a você, não foi o deserto que criou a murmuração. Algumas pessoas podem olhar e dizer assim: também não, o povo murmurou porque olha a situação do povo, né? Não. A verdade é que não foi o deserto que criou a murmuração já estava no coração do povo. O povo só encontrou um ambiente propício para murmurar. Porque aquele que tem um coração grato, independente da situação que está passando, ele pode até não entender, mas ele está ali: Senhor, eu confio em Ti. Senhor, eu confio que vai dar certo. E o que Deus quer gerar hoje em mim, em você, é esse coração posicionado no lugar correto. Porque a escassez, a falta, revela a nossa confiança, revela a nossa maturidade, revela o nosso nível de dependência de Deus, irmãos. Tem gente que enquanto tudo está bem, adora. Mas quando atravessa a Mara, se torna amargo. Eu não sei qual é o Mara da tua vida. Eu não sei qual é a situação Mara da sua vida. Eu não sei onde você se encontra hoje, sabe? Talvez, e eu tenho certeza que existem pessoas aqui hoje que estão assim, amarguradas, que já não dá um bom sorriso há muito tempo, que se tornou pesado, que se tornou, parece que tem um fardo nas costas. Talvez você entrou aqui hoje, sabe, com essa sensação, como que um fardo nas costas, um peso nas suas costas, sabe? E muitas coisas talvez foram as amarguras que foram gerando no seu coração, as situações que você foi vivendo, as situações que você foi passando, foi gerando em você, sabe, esse peso, essa amargura, colocando você nesse lugar. Mas é interessante, irmãos, porque quem não trata a amargura no coração transforma qualquer deserto em prisão emocional. Tem gente preso emocionalmente hoje aqui. Preso emocionalmente. Deus está querendo libertar você hoje. Talvez foi uma palavra que lançaram contra você. Deus está dizendo assim: filho, eu estou aqui hoje para libertar você. Independente se foi teu pai terreno, se foi tua mãe terrena, independente de quem foi, um líder da igreja que magoou você, independente de quem foi, Deus está aqui hoje para tratar o nosso coração. Porque a verdade é que a pior amargura não é da água, é a da alma. Uma pessoa amargurada emocionalmente, Jesus, se torna um peso, um fardo para ela mesma, para as pessoas que estão à sua volta. Sabe aquela, eu não sei se vocês têm esse tipo de amigos, que você chega e diz assim: vamos fazer um negócio assim, assim, a pessoa só dá para trás. O tipo de gente pessimista. Eu sei que tem que ter um equilíbrio nisso, porque eu também sou positivo demais, né? Aí a minha esposa, eu chego muitas vezes para ela e digo: amor, vamos fazer isso. Calma, porque se deixar eu saio virando tudo. Eu sei que tem um equilíbrio nisso, mas também tem pessoas que você pode vir com a melhor ideia da face da terra. Sabe o que ela vai dizer? Mas rapaz, eu acho que não vai dar certo, por causa disso. Olha, tem isso aqui, tem aquilo ali. E ela começa a trazer um monte de coisa que daqui a pouco, você que achava que era a melhor ideia, você começa a dizer assim: realmente, ela está certa. Realmente,
Como eu consegui vir aqui com uma ideia ruim dessa? Você sai do lugar pensando assim. Mas é por isso, sabe, que nós precisamos hoje tratar a amargura, e o Espírito Santo ele está aqui hoje para tratar a amargura do nosso coração, quebrar as algemas, sabe, que o diabo, que o inimigo das nossas almas utiliza para nos prender a partir de algumas situações que a gente vive, decepções que a gente vive. O diabo fica ali martelando no meio do seu coração. Tá vendo o que fulano fez? Tá vendo o que esse plano fez contigo? E você vai dar, e você vai alimentando, e você vai alimentando. Chega um certo momento que você está preso, totalmente preso ao que fizeram com você, e muitas vezes essa pessoa que fez isso com você não está nem aí para o que aconteceu, e você está preso a ela, porque você não consegue perdoar. E quando a gente não consegue perdoar, é a gente que está carregando o peso. A pessoa muitas vezes lá não está nem pensando em você. Veja, Hebreus capítulo 12, verso 15 vai dizer: tenham cuidado para que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brotando cause perturbação. Porque é isso que a amargura faz. Ela traz perturbação para a alma. Efésios capítulo 4, verso 31 e o 32 vai dizer assim: longe de vocês toda amargura e cólera e ira e gritaria e blasfêmias e também toda maldade. Pelo contrário, sejam bondosos, compassivos uns para com os outros, perdoando uns aos outros, como também Deus em Cristo perdoou vocês. Quer ser livre desse peso? Perdoe. Hoje, não importa se essa mensagem está indo para um coração aqui hoje, mas se for para um coração aqui hoje, já está de grande tamanho. Não importa o que fizeram com você, não importa o que disseram com você, e talvez você esteja aí pensando na sua mente agora, sabe? Você está dizendo isso porque não foi com você. Mas deixa eu te dizer, eu estou lendo a palavra daquele que foi humilhado, daquele que foi cuspido, daquele que foi zombado, daquele que foi pisado e sem nenhum erro, porque eu e você ainda tem erro, tá certo? Mas Jesus Cristo não, ele não tem um erro. Ele é o Cordeiro perfeito de Deus, e foi ele que foi pisado, foi ele que foi chicoteado, foi ele que foi maltratado pelos homens, pendurado no madeiro, um lugar que era meu e seu. Mas quando ele olha para aquele povo, sabe o que ele diz? Pai, mata tudinho, é isso que Jesus diz? Jesus diz o quê? Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Esse é o ponto de ser cristão, é lutar contra a minha e a sua vontade. Porque a vontade da gente é pegar e esganar pelo pescoço. Mas aí a gente olha para a cruz e entende o que é ser cristão. É ser parecido com Jesus. É ser um pequeno Cristo. Então, independente do que fizeram com você, perdoe. Tem gente aqui que precisa, quando sair da igreja, pegar o celular e fazer uma ligação. Tem que ser corajoso para isso, irmão. Ei, deixa eu dizer uma coisa a você. Corajoso não é esses cabas que vivem por aí andando com pistola na cintura, não. O caba tem que ser corajoso. É para pegar o telefone e pedir perdão para quem tanto fez mal. Aí tem que ter coragem. Eu estava um dia desses conversando com um amigo, tenente do exército, intérprete da ONU, um cara extremamente inteligente, que não conseguia dizer um eu te amo pro pai. Às vezes a gente tem tantos títulos, posições, bens, tantas coisas, mas a gente não consegue fazer o elementar, o simples, que é chegar em casa e dizer, eu te perdoo. Que é olhar no olho do filho, no olho da filha, no olho do esposo, no olho da esposa e dizer assim, eu te amo. Vamos deixar essas diferenças de lado. Vamos deixar aquilo que a gente viveu de lado. Ei, vamos nos arrepender aqui, eu e você. Vamos se ajoelhar aqui em casa agora. Ei, isso é uma família poderosa. Isso é uma casa poderosa. Sabe, aqueles que chegam em casa assim, meu Deus, se a gente pudesse ver, acho que a gente via tanto do anjo assim, sabe, no meu lugar.
A gente ali ajoelhado, sabe, a família ajoelhada, um pedindo perdão ao outro, dizendo assim, olha, eu te amo. Sabe, tudo isso que a gente passou, tudo isso que a gente viveu, vamos deixar de lado. Cristo não quer que a gente viva dessa forma. De hoje para frente, vamos fazer diferentes. Aí vai dizer assim, não. Mas como é que eu posso fazer isso? Você pode fazer isso, porque Jesus perdoou você também. Então, se Jesus perdoou você e perdoa você todo dia, é obrigação, é dever meu e seu, perdoar também aqueles que nos ofenderam. Porque a gente ora isso no Pai Nosso, né? Pai nosso que estás no céu, santificado seja, venha a nós, seja feita, assim na terra, o pão nosso de cada dia, perdoai as nossas ofensas. A gente não sabe o que a gente ora muitas vezes, porque tem uma condição aí, ó, perdoai as nossas ofensas, olha o que ele diz, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Sabe o que, o texto de fato está dizendo aí? Que se você não perdoar quem te ofendeu, Deus também não vai perdoar você. E agora? Eu tenho a plena convicção que o que Deus quer tratar aqui hoje, Deus quer liberar corações aqui hoje, sabe? Através do perdão, porque tem gente aqui que está carregando essa amargura no coração. E faz tempo já. E Deus já tem falado com você, Deus já tem dito a você. Você sabe o que você precisa fazer, você só não faz. Mas hoje, eu creio que Deus trouxe você aqui hoje para dar uma injeção de ânimo, coragem em você, força em você, para ao sair daqui, ou aqui mesmo, já começar, Senhor, eu perdoo. Eu libero, Senhor, o perdão para essa pessoa. E assim nós seremos uma sociedade melhor, assim nós teremos uma igreja melhor, nós teremos famílias melhores. Porque o texto que a gente leu acabou de dizer que longe de nós toda a amargura. Ei, bota isso para bem longe. Fica carregando esse peso não. Sei, diferiram, falaram muita coisa com você, disseram muita coisa, mas bota isso para bem longe. Libera hoje o perdão. Se torne hoje um pouquinho mais parecido com Cristo. Aquele que foi maltratado, ferido, pisado, mas perdoou. Se torne hoje mais parecido com Cristo. Não se torne, quando você não perdoa, você está se tornando igual a pessoa que te ofendeu. Qual foi o primeiro ponto? Então essa é a finalidade de Mara. Deus nos leva para certas situações para expor. Talvez esse lugar hoje aqui seja um Mara para você, com essa mensagem. Expondo talvez o seu coração para você mesmo. Ponto 2, diga assim comigo: Deus transforma águas amargas. Pode ser melhor: Deus transforma águas amargas, mas também trata o coração. É claro, Deus vai nos dar um tempo bom para a gente viver. Claro que sim. Existe um tempo bom preparado para cada um de nós. Eu não vim aqui somente dizer que você está aí nas águas amargas, sabe, está ali na pressão. Não. Você pode estar nisso aí mesmo. Mas eu quero te dizer também que existe sim um tempo bom preparado para cada um de nós. Existe esperança para isso. Mas Deus não quer somente nos dar um tempo bom se antes não tratar o nosso coração. É disso que nós estamos falando. E é interessante porque Moisés clama ao Senhor e Deus mostra uma árvore que é lançada nas águas. Lembra no texto? Veja o verso 25 do capítulo 15. Então Moisés clamou ao Senhor. Clamou ao Senhor quando o quê? Quando o povo estava murmurando, não foi isso? Reclamando por causa das águas amargas. Aí Moisés vai e clama ao Senhor. E olha o que é que o Senhor mostra a Moisés. O Senhor mostrou o que a Moisés? Um pedaço de madeira. Que coisa estranha, né? Como assim? Deus tem umas formas de trabalhar que às vezes a gente não entende. Isso aqui seria uma delas. Eu acho que se eu estivesse no lugar de Moisés, quando eu tivesse dito isso a Moisés, um pedaço de madeira, para que eu quero? É para dar no povo, é? Para quê? Para pegar um pedaço de madeira para dar no povo, é? Deus tem umas formas de trabalhar que pra gente, muitas vezes a gente não entende, a gente não compreende, mas na verdade tudo isso aqui teologicamente, inclusive, já estava apontando para Cristo. Porque veja,
Então Moisés clamou ao Senhor, e o Senhor lhe mostrou uma árvore, um pedaço de madeira. Moisés lançou a árvore nas águas, e as águas se tornaram doces. Ei, quem foi morto na cruz? A cruz era feita de quê? Através do madeiro, nós fomos sarados. Através de Cristo na cruz, nós fomos sarados. O que estava acontecendo aqui era Deus já apontando para Cristo. Assim, quando Abraão, por exemplo, vai fazer o sacrifício ali do seu filho Isaque, e o anjo aparece e diz, não é necessário. E quando Abraão olha, está preso no arbusto um cordeiro. Aquele cordeiro que foi usado para o sacrifício já estava apontando da mesma forma para quem? Para Cristo, que é o cordeiro perfeito, que fez o sacrifício na cruz por nós. Da mesma forma que esse pedaço de madeira já estava apontando para Cristo. Coloca, por favor, Isaías 53, versículo 4. Eu não disse esse versículo, mas pode colocar aí agora. Isaías 53, versículo 4. Eu queria que todos nós lêssemos juntos. 3, 2, 1. Vamos lá? Certamente. Você pode dar um glória a Ele. Quando a gente entende o sacrifício de Cristo, isso é libertador. Quando a gente entende o que Ele fez ali no Calvário, morrendo pelos meus, pelos seus pecados, e isso nos sarou. Volta ao versículo seguinte, por favor. Eu gosto de frisar, sabe o texto? Para que isso fique no nosso coração, porque é a palavra que nos purifica. A gente leu aqui, é a palavra que nos purifica. Mas Ele foi traspassado por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas feridas nós fomos sarados. Ei, existe cura em Jesus. Existe cura no Calvário. Quando Jesus morreu ali na cruz, não foi para que você vivesse uma vida amarga, uma vida pesada, uma vida presa a pessoas que fizeram isso ou aquilo com você. Ele já sarou a sua vida. A árvore, ela aponta profeticamente para a cruz. Essa árvore que ali apareceu a Moisés, porque é na cruz que Deus trata a nossa amargura. É na cruz que Deus trata a nossa amargura. É na presença que Deus cura o nosso coração ferido. É no secreto que Deus transforma águas amargas em águas doces. É na presença de Deus. Talvez algo te feriu muito porque você esperou muito das pessoas. Às vezes a gente espera tanto das pessoas que sabe o que só acontece? Decepção. E a decepção alimentada gera uma amargura. A amargura, no contexto médico, é como se fosse uma infecção generalizada. É algo que já tomou conta de tudo. Por isso, Salmo 51, verso 10, Davi diz assim: cria em mim, ó Deus. Olha o pedido de Davi. Se você pegar o livro de Salmos e começar a ler desde o capítulo 1, você vai ver lá, por várias vezes Davi começa a dizer, sabe o que? Senhor, muitos são os meus inimigos, mas Tu és a minha rocha, Tu és o meu escudo. Davi era esse que vivia cercado de inimigos, cercado de pessoas que queriam tragar a vida dele. Mas Davi não permitia
que a amargura, que esses sentimentos maus tomassem conta do coração dele. Por isso ele diz aqui, olha o pedido dele ao Senhor: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Esse precisa ser o nosso pedido, irmãos, porque o grande desafio é estar em Mara, mas não ser intoxicado por Mara. O grande desafio é estar no lugar de águas amargas, mas não se tornar amargo. O grande desafio é estar dentro de casa com um pai e uma mãe bêbado, que vive muitas vezes zombando de você, que vive muitas vezes dizendo palavras assim com você, vive somente te desmotivando, que você olha e faz: poxa, eu até queria fazer o certo, mas eu olho para o meu pai, olho para minha mãe, seja lá quem for na minha vida, eu não vejo referência. O grande desafio é viver todo esse contexto e não se tornar amargo. E continuar dizendo assim: Senhor, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Deus não quer apenas mudar o cenário da sua vida, as coisas externas. Ele quer mudar o seu coração. Não é o cenário, não é o externo, é o interno. É de dentro para fora, não é de fora para dentro. Diga assim comigo, ponto 3. Elim é a recompensa de quem continua caminhando. O tema da mensagem foi de Mara a Elim, certo? Então a gente fez uma viagem rapidinha, tinha muita coisa ainda para falar, mas é porque a gente precisa adiantar por causa da hora. Foi uma viagem de Mara a Elim. Mara é esse lugar amargo, e agora a gente vai chegar em Elim. Elim, um local de fontes doces. Porque todo aquele que permanece caminhando, mesmo estando em Mara, passando por situações difíceis, por lutas na vida, mas escolhe continuar caminhando, ele vai chegar em tempos bons. Porque existe sempre um tempo bom preparado para mim e para você. Olha aí para quem está do teu lado e diz assim: ei, existe um tempo bom preparado para mim e para você. Êxodo capítulo 15, agora o verso 27, vai dizer: então chegaram a Elim, onde havia 12 fontes de água e 70 palmeiras, e acamparam ali junto das águas. Um povo que estava agora com sede, cansado provavelmente, sobrecarregado de só estar em águas amargas, chega a um lugar agora de águas doces, com 70 palmeiras. Eu não sei se você sabe, mas no povo de Israel havia quantas tribos? Vocês estão... Havia, mas pode ser melhor, né? Haviam quantas tribos? 12 tribos. Eu não sei se você percebeu, mas você viu quantas fontes tinha no texto que a gente acabou de ler? 12 fontes. Porque existe provisão para cada um. Talvez você tenha chegado aqui dizendo assim: mas Deus, por que só acontece com o meu vizinho? Por que só acontece com fulano? Eu oro tanto, Senhor, eu tenho te pedido tanto há tanto tempo, mas por que só acontece com os outros? Ei, tem uma fonte para cada um. Calma, na hora certa, quando você aprender a lição que você precisa aprender em Mara, Deus vai te permitir caminhar para Elim. Então aprenda logo a missão. Aprenda logo a lição que você tem que aprender em Mara, no deserto, para que Deus possa liberar o caminho, para que você possa ir até Elim. Porque a grande verdade é que o povo passou no deserto quantos anos caminhando? 40 anos caminhando no deserto. Sabe por quê? Porque não aprendi a lição. No mapa, se você pega um mapa, depois faça esse estudo e veja o percurso realmente que o povo percorreu no deserto. O povo ficava zigue-zagueando. Vinha para cá, é como, tipo assim, ó, a gente tá aqui em Mara e ali é Canaã, a terra prometida. O povo vinha para cá, vinha para cá, vinha para cá, ia para lá de novo e ficava nisso. E nisso o povo passa 40 anos. Algo que daqui para ali leva
8 segundos, 5 segundos. O povo passa 40 anos. Sabe por quê? Porque Deus não permite a gente acessar certas coisas, com certas coisas para serem tratadas dentro de nós. Enquanto você continuar escondendo isso que precisa ser tratado, enquanto você continuar protegendo esse algo que você precisa expor para ser tratado, eu não estou dizendo expor para todo mundo, expor para as pessoas certas. Enquanto você continuar, fazendo isso, você vai continuar zigue-zagueando na sua vida e parece que nada acontece. Precisa aprender a lição para chegar na terra prometida. O que é que a gente está precisando aprender? E eu falo a gente, porque não é só você, eu também estou nesse barco aí. Mas em que prova Deus tem nos colocado para fazer e a gente vive reprovando? Talvez a prova do perdão, que a gente precisa perdoar, mas não perdoa. A gente sabe que precisa perdoar, mas fica. Deus não vai liberar você para viver a próxima fase. Não adianta. Pode bater na porta 10.000 vezes, Ele não vai girar a maçaneta. Porque Deus não é um pai irresponsável. Qual é o pai que quando o filho chega, ó pai, meu boletim, se espremer o sangue de tanta nota vermelha, né? Qual é o pai que quando o filho chega, ó pai, meu boletim, só 2, 1, 3. Aí o pai fala, ô meu filho, que maravilha, vamos ali no shopping comprar uma camisa do Barcelona para você? Qual é o pai que faz isso? Deus não vai fazer também. Porque o filho precisa aprender que ele tem que estudar, que ele tem que se esforçar para poder avançar na vida, para poder crescer na vida. Deus não é diferente. Enquanto você continuar reprovando nas provas que Deus tem colocado para você, Ele não vai girar a maçaneta. Às vezes a gente está aqui na igreja. Qual foi a música, Júlia, que tu cantou aqui? Foi meu Deus não falha não, eu não vou duvidar, né? Eu sei que por completo Ele fará. Eu vou viver a totalidade da promessa. O Deus de obras completas vai fazer cumprir. Porque a gente se empolga no eu vou viver a totalidade da promessa. Eita, que maravilha, eu vou viver a promessa. Quem é que não quer viver a promessa? Mas o coro termina de forma muito coerente. Vai fazer cumprir na hora certa. E sabe qual é a hora certa? É quando nós passarmos na prova. É quando você perdoar quem você precisa perdoar. É quando você amar quem precisa ser amado. É quando você na sua escola não se envolver com certas amizades para honrar o Senhor. Deixa eu te dizer uma coisa, está vindo no meu coração, eu vou dizer, não sei porquê, mas Deus está falando muito, principalmente para os jovens que estão aqui hoje. Eu fiz 2 faculdades na minha vida. E por um bom tempo, eu fui considerado aquele só quer ser o certo, que não se misturava com a turminha. E eu vou lhe dizer, não é fácil não. Aí vem trabalho em grupo. Aí você, eita Jesus. Professor, eu posso fazer meu trabalho? Isso não é porque eu queria me excluir do meio do povo. Não é porque eu queria me sentir o melhor do que o povo. Não, mas era algo que eu recebia de Deus. Essa cobrança para não me misturar com pessoas que não andavam segundo os princípios que eu acreditava. E o nome disso é posicionamento, filho. Não é querer ser melhor do que ninguém não. Porque o que falta, o que tem hoje demais, é gente querendo agradar demais aos outros. E quando você quer agradar demais os outros, é porque você não sabe quem você é. E aí você precisa do aplauso dos outros para se incluir na turminha. Essa é a verdade. Você está querendo... como ele é legal.
E Deus lá de cima só olhando o que é que tu está fazendo. Vai indo, e Deus vai dando corda. Mas aí nesse período, sabe o que eu achei interessante? Sim, alguns passavam muitas vezes por mim, nem falavam. Fazia de conta que eu nem existia. E eu, tudo bem. Em alguns momentos era muito ruim aquela situação, claro. Mas deixa eu dizer uma coisa a vocês. Quando a coisa apertava para alguns deles, quando o negócio acochava, quando um perdia um pai, quando o parente de um ficava doente, quando alguma coisa assim acontecia, sabe quem eles procuravam? O cara que só queria ser o diferente na boca deles. Vale a pena ser fiel. Vale a pena ser fiel a Deus. Eu não estou falando de perfeição não, viu? Porque eu também tive inúmeros erros. Inúmeros. Mas eu estou falando de ser alguém que diz assim: Senhor, me ajuda a pelo menos ser diferente nessa geração. Senhor, me ajuda a não me contaminar com esse mundo, Senhor. Me ajuda a ter, Senhor, no meu coração o desejo de primeiro agradar o teu coração. Ei, para de querer agradar os outros. Para de querer agradar as pessoas e não agradar a Deus. A Bíblia vai dizer: mais importa agradar a Deus do que aos homens. Ainda que você fique sozinho no mundo, meu amigo, fique sozinho, mas agrade ao Senhor, porque Ele vai estar com você até debaixo d'água. Lembra de Sadraque, Mesaque e Abednego, né? Foram jogados na fornalha. E aí de repente o rei Nabucodonosor mandou aquecer 7 vezes mais. Aquece essa fornalha aí, bota o fogo para torar, para torrar esses cabas todinho, da raiva que estava deles. Por quê? Porque eles não se dobraram diante de um sistema corrupto. Porque eles não se dobraram. E o que está precisando nascer nessa geração são homens e mulheres fortes, valentes, que não se dobram diante do sistema, que não se dobram diante de professores aí que vêm ensinar um marxismo cultural a você, dizendo que você deve fazer isso, que você deve fazer aquilo, somente te afastando do Senhor. O que está precisando é de crente de verdade, rapaz, dentro da sala de aula, para dizer assim: professor, eu entendo o seu posicionamento. Você não vai desrespeitar ninguém, não é isso que eu estou dizendo. Professor, eu entendo o seu posicionamento, mas a minha fé é essa aqui. Eu entendo, professor, o que o senhor está dizendo, mas o que eu aprendi na palavra de Deus é isso aqui. E é por ela que eu vivo, é por ela que eu me movo. É isso que está precisando. Você vai arrumar muitos inimigos, tenha certeza. Mas também tenha certeza, o Senhor estará com você contra todos eles. E foi assim que aconteceu, né? Joga Sadraque, Mesaque e Abednego na fornalha. Jogaram, aquece 7 vezes mais, porque a grande verdade é que eles têm raiva de nós. Essa é a verdade. Mas a palavra vai dizer: olha, se o mundo vos odeia, o mundo tem que nos odiar mesmo. O problema é que a gente está querendo ser docinho, quando nós fomos chamados para ser sal da terra e luz do mundo. Nós fomos chamados para fazer a diferença nesse mundo. Nós não fomos chamados para agradar o mundo. Nós fomos chamados para confrontar o mundo. Porque Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, Jesus é a vida. Não existe outro caminho. Ele é a verdade, Ele é a vida. E aí depois da fornalha aquecida 7 vezes mais, jogaram tudinho lá dentro. Quem mandou jogar? O rei Nabucodonosor começa a dizer assim: ei, o que é que está acontecendo ali? Nós não jogamos 3 homens dentro da fornalha? Mas eu estou vendo 4. Tem um 4º homem dentro da fornalha? Meu Deus, tem um 4º homem dentro da fornalha. Até o virou crente. Meu Deus, Nabucodonosor, imagina ele dizendo: meu Deus. Estou vendo o 4º homem, e ele diz assim: e esse 4º homem se parece com um dos filhos dos deuses. Meu Deus do céu. E de repente sai Sadraque, Mesaque e Abednego do meio do fogo. E a Bíblia diz que nem um fio do cabelo deles estava queimado. Esse é o nosso
Deus. Esse é o nosso Deus. Ei, não se corrompa com esse sistema. Se levante no poder de Deus. Seja fiel ao Senhor, meu amigo. Seja fiel a Deus. Leia a palavra. Ore. Tenha uma vida de oração. Chega dessa vida de meninice, perdendo tempo com besteira. É Instagram o dia todinho. Vai ser produtivo. Vai fazer alguma coisa que preste na vida. Só vive dando problema ao pai muitas vezes. Só vive dando dor de cabeça à mãe muitas vezes. Vai fazer alguma coisa que preste, rapaz. Acorda para a vida. Porque aquele que tem o Espírito de Deus, ele não é improdutivo. Ele é produtivo. Onde ele chega, ele abençoa. Onde ele chega, ele transforma. Onde ele chega, prospera. Tá vendo teu pai e tua mãe trabalhando demais? Sabe o que é que tu faz quando tu fica em casa? Arruma a casa. Faz alguma coisa, alivia. Para de ser peso, de ser fardo. Chega pelo menos, faz a tua parte. Pelo menos com as notas boas, diz assim: pai, eu quero alegrar o seu coração. Aqui minhas notas. É o mínimo que tu pode fazer. Honra o esforço, o sacrifício do teu pai e da tua mãe. Porque a vontade do Pai é sim nos levar para Elim. Mas o grande problema é que nós temos reprovado nos testes e nas provas que Deus tem colocado para nós. Mas eu creio que o Senhor te trouxe aqui hoje. Talvez essa palavra não tenha sido a palavra que você queria escutar. E tudo bem, porque você não veio aqui para ouvir o que você queria. Você veio aqui para ouvir a palavra de Deus. Geralmente, aquilo que confronta o nosso ego, geralmente aquilo que vem de encontro aos nossos desejos, às nossas vontades, geralmente é a vontade de Deus para nós. Eu tenho a plena convicção que se você hoje entender o que foi falado da forma correta, se você não pegar aquilo que foi falado e interpretar da sua forma, interpretar ao seu bel favor, você vai sair daqui sim edificado, e o Espírito Santo vai tocar o seu coração, e o Espírito Santo vai transformar a sua vida. Mas para que uma mensagem cumpra o seu efeito, tanto quem está enviando quanto quem está recebendo precisa ser fiel à mensagem. E a minha oração hoje é que o Senhor alinhe os nossos corações à sua palavra. Alinhe os nossos corações para que nós possamos entender que Ele pede de nós uma nova postura, porque existe sim uma terra preparada para nós, existe sim um Elim preparado para mim e para você, existe sim uma terra boa preparada para mim e para você, para que entendendo os obstáculos, entendendo as provas, nós possamos passar e não sermos reprovados e chegar lá e dizer: Senhor, obrigado, Senhor, porque eu entendi aquilo que o Senhor queria para mim e eu consegui superar essa fase, eu consegui vencer esse obstáculo, e por isso o Senhor vai te conduzir até Elim, mas tomando também cuidado para que quando chegue em Elim não descanse a ponto de relaxar com aquilo que o Senhor te deu. Então, Espírito Santo, nós te pedimos hoje clareza espiritual. Traz, Senhor, para essa igreja clareza espiritual. Abre os nossos olhos espirituais, Senhor, para que nós possamos entender o que o Senhor quer de fato para nós. Sim, Senhor, muitas são as tentações nesse mundo, muitas são as tentações com esse sistema mundano, Senhor, mas nós te pedimos hoje, Pai, abre os nossos olhos para que nós possamos, Senhor, permanecer em Ti, Deus. Nós te pedimos, Espírito Santo, ajuda-nos. Se há alguém, Senhor, aqui hoje que precisa liberar perdão, ajuda, Espírito Santo, essa pessoa. Eu te peço hoje, Pai, dá força a essa pessoa que precisa, Senhor, hoje liberar perdão para alguém que já está há um tempo, Senhor, talvez andando sobrecarregada, andando, Senhor, pesada, vivendo águas amargas. Dá força, Senhor, a essas pessoas, para que elas possam hoje optarem em fazer a Tua vontade e dessa forma serem livres desse peso.